Olá, voltamos aos trânsitos da semana. Essa semana agora a gente vai falar sobre o que vai acontecer lá no macrocosmo da semana que começa no dia 26/4 até o dia 2 de maio. Então, vamos começar. Essa é uma semana que começa bastante agitada, vocês vão ver que já tem muitos eventos acontecendo para uma semana só. Isso nem sempre é assim tão intenso. E quando a gente tem um trânsito, quando a gente tem uma semana que tem vários trânsitos assim, a nossa tendência é ficar um pouco perdida. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma mudança, normalmente essa mudança acontece e a gente se adapta, porque a gente é ser humano, né? Nós somos seres humanos e a gente acaba se adaptando a isso. Só que quando tem uma adaptação e depois já começa a acontecer outra coisa, a gente precisa se adaptar de novo. E daí tá tudo bem, porque são duas mudanças e a gente consegue levar bem. Mas quando acontece uma terceira coisa, e uma quarta, e uma quinta, e uma sexta, essa semana deixa a gente muito perdida. Principalmente porque a mente não entende, porque tem tanta coisa acontecendo, e pra onde que a gente vai, e enfim, são muitas sensações. A minha dica nessa semana pra você é não racionalizar tanto assim, não ficar preocupada em entender o que está acontecendo, mesmo porque tudo isso é passageiro. São trânsitos que envolvem a Lua, Mercúrio, e eles têm uns trânsitos rápidos, tem trânsitos que passam muito rápido. Então, não tentar se apegar muito ao raciocínio lógico, mas passar pelas experiências e se observar, tentando tirar algum tipo de lição ou algum tipo de aprendizado disso. Mas sem pressão. Vamos tentar passar uma semana leve, porque essa semana já vai ser bastante agitada. Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês. Então, essa semana já tem a Lua encontrando Ketu em Magha Nakshatra. Mercúrio cruzando o Gandanta. E Purnima, que é a nossa Lua cheia, né? Tudo isso ativando aqui o nosso eixo de Mesha, Tula, Arashi, que é Áries e Libra. É uma semana de passagem, né? E as passagens pedem pra gente ter atenção, né? Adaptação. Vamos começar então com o nosso Ekadashi. Nosso Ekadashi vai ser no dia 26/4, das 9h37 até o dia 27, às 9h46. Então, vou repetir. O Ekadashi vai ser no dia 26, começa já agora no sábado, que vai das 9h37 até o dia 27, às 9h46. Né? O Ekadashi, ele é muito conhecido na tradição védica como um dia de purificação. Acontece 2 vezes ao mês, então cerca de 3 dias antes de Purnima ou de Amavasya, que é a lua cheia ou a lua nova. É um dia dedicado para fazer uma purificação da mente através do jejum e de práticas espirituais que cada um sabe e recebeu, né, de alguma forma muito especial. E o Ekadashi, então, vai inaugurar a nossa semana e já eleva o nível dessa semana, não tem nem o que dizer. Agora, a gente vai passar logo em seguida, nesse mesmo dia ainda a gente vai ter a conjunção, então é um Yuti, de Chandra e Ketu, que é a Lua e Ketu. Essa conjunção, ela vai ser em Magha Nakshatra, a 13 graus e 8 minutos, no dia 26/4, às 11h36. Né? Ketu em Magha Nakshatra fala sobre a ancestralidade, fala sobre o desapego, fala sobre o reino dos Pitras, que são os nossos ancestrais, e tudo isso com o pano de fundo de Simharashi, que é traduzido como signo de leão. Chandra conjunto com Ketu, então a Lua conjunta com Ketu, fala de uma mente que encontra o seu dissolutor. Né? Não é emocionalmente confortável para a gente passar por esse momento, não para a mente. E pede para a gente um tanto de soltura, um tanto de desapego. Magha Nakshatra é regida pelos Pitras, que são os nossos ancestrais. E alguns temas são a honra, a herança, a linhagem. E quando a mente toca, o que precisa ser liberado, porque o encontro da Lua com Ketu fala sobre isso dentro da Nakshatra de Magha.
Então, emoções, sentimentos, padrões que a gente vive repetindo desde que quase sempre, são coisas que a gente vai ser lembrado para poder tentar se desapegar. O impacto prático disso, e tem um impacto que é muito prático, porque isso tende a ser um movimento brusco, é uma sensação de vazio ou de uma melancolia passageira. E é uma melancolia realmente passageira. A gente não está falando aqui de um trânsito de Sadesati, que dura quase 8 anos, né? É um trânsito de um dia, né? Enquanto a Lua encontra Ketu. Podem ter memórias que se afloram, aparecem, ressurgem, né? E é muito bom para práticas ancestrais. Então, se de repente na sua família, ou na sua comunidade, ou no seu grupo, você tem uma prática tradicional que cultive os ancestrais, esse é um bom momento, né? Esse é um ótimo dia. Depois a gente vai ter um aspecto de Mangala a Chandra. Então é um Drishti. Drishti é um olhar. Tá? A tradução do sânscrito de Drishti é olhar, que a gente chama, né, de aspecto. Então Mangala e Chandra. O aspecto de Mangala a Chandra, de Marte à Lua, acontece com Marte em Revati Nakshatra e a Lua em Purva Phalguni. Isso vai ser no dia 26/4, às 22h42. Esse vai ser o horário do aspecto exato. Lembrando que a gente não saiu ainda do dia 26, tá? A gente ainda tá no dia 26. Esse mesmo dia, então, termina com Mangala, lá já lançando o aspecto para Lua, para Marte lançando o aspecto para a Lua. E essa Lua já está fragilizada, porque acabou de passar pela conjunção com Ketu. Então a mente acaba passando por momentos de reatividade e é um momento ideal para observar o nosso lado mais impulsivo. Marte em Revati fala do final de uma jornada, mesmo porque está em Mina Rashi, que é o signo de Peixes. Fala sobre uma energia que é impaciente, né? Ainda não oferece estrutura para a gente. Então, muito cuidado com a impulsividade emocional nessa noite de sábado. E aí, a gente tem no dia 29 uma grande virada, que é o ingresso de Buda no signo de Mesha, que é traduzido como signo de Áries. Buda, que é Mercúrio, ingressa no signo de Áries no dia 29/4, às 22h42. Recapitulando um pouquinho aqui sobre Buda, que eu acho que é bom dar um contexto. Recapitulando, então, nós tivemos Shani, Buda e Mangala. Então, Saturno, Mercúrio e Marte, formando um agrupamento gigante lá em Mina Rashi, que é traduzido como Peixes, signo de Peixes. Então, Saturno, Mercúrio, Marte no signo de Peixes. São 3 grahas, são 3 astros que juntos compõem um trânsito um tanto pesado para a gente passar, ainda mais com Buda, com Mercúrio envolvido, porque ele representa bastante o nosso sistema nervoso. Então, isso tudo num signo de água, que é um signo de dissolução, né? De liberação. E a saída de Mercúrio aqui, saindo do signo de Peixes, indo para o que a gente chama de Áries, né? Para Mesha Rashi, representa uma pequena descompressão. Então, a gente começa a descomprimir um pouquinho, mas ainda não é uma coisa que vai dar um alívio imediato, né? Mas já é algo que começa a melhorar. Ainda sobre o trânsito de Buda, de Mercúrio, ele vai passar por um Gandanta durante essa passagem. Então, aqui a gente saiu do dia 26, pulou para o dia 29 e vai falar bastante do dia 29 ainda. Porque Buda, ele passa pelo Gandanta, né, justamente nessa passagem de Mina Rashi para Mesha Rashi, que é traduzido como Peixes para Áries, no dia 29/4, então às 22h42. Começa a zona de Gandanta e vai até o dia 30/4. O Gandanta ocorre quando um graha, né, um astro, passa pela junção de um signo de água para um signo de fogo. Essa zona a gente considera como se fosse uma zona turbulenta, é uma zona turbulenta kármica. Então a gente chama de um nó, né? Um nó kármico. Nó mesmo, como se fosse uma coisa que a gente tem dificuldade em desfazer. Então é especialmente sensível para Mercúrio.
que fala sobre a comunicação, que fala sobre contratos, sobre tomada de decisões, e normalmente é um pouco de tudo isso que a gente faz durante a nossa vida. A gente tem que se comunicar, a gente tem que decidir as coisas. Mercúrio atravessando esse Gandanta, né, do signo de Mina para Mexa, do signo de Peixes para Áries, fala sobre alguns pensamentos confusos, a comunicação fica instável e não é bem o momento ideal para a gente poder assinar algum tipo de documento ou tomar uma decisão que seja muito definitiva, que seja algo que vai definir um bom tempo da sua vida. A duração do Gandanta, então, só para você se planejar, é do dia 29 para o dia 30, então é um dia para você, né, ficar um pouco mais quieto. Depois a gente vai ter a oposição de Chandra a Buda. Então, aqui, nesse mesmo, no dia seguinte, né, a gente tem a oposição da Lua a Mercúrio, e esse Mercúrio, lembra, ele está em Gandanta. Então, a Lua, lá de Tula Rashi, de Libra, ela se opõe a Mercúrio, chegando lá em Mexa, em Áries. Ambos ainda tocando essa zona de Gandanta, né, propicia um cenário da mente versus emoção. Então, criando essa polarização entre o sentimento e a razão. Então, dá uma dificuldade para a gente conciliar o que a gente pensa e o que a gente sente, né? Existe esse lado de confusão. E é um bom momento para você observar, mas ainda sem agir. E aí, nós vamos ter Purnima, nossa lua cheia, que vai ocorrer no dia 30 do 4. Bom, deixa eu explicar. Surya, que é o Sol, vai estar em Meša Rashi, que é traduzido como Áries, e a Lua vai estar em Tula Rashi, que é traduzido como Libra. Essa lua cheia, ela ocorre, né, a oposição exata ocorre em 17 graus e 7 minutos, no dia 30 do 4, às 12 do 5, até o dia 1 do 5, às 14h22, é o que a gente considera o dia lunar de Purnima. Purnima não ocorre somente na conjunção. Purnima é um dia lunar. E o dia lunar, ele não começa à meia-noite, e nem às 6 horas da manhã, quando o sol nasce. Purnima acontece de acordo com um cálculo matemático, que é a posição da lua em relação ao sol. Então, existe um padrão, mas não é algo tão óbvio pra gente como a gente consegue marcar o dia deu meia-noite e pronto, mudou o dia lunar. Não é bem assim. Esse dia lunar, então, de Purnima, agora vai acontecer do dia 30 do 4, às 12h50, até o dia 1º de maio, às 14h22. Essa lua cheia, nesse eixo de Áries, Libra, fala sobre uma identidade pessoal versus as nossas relações e o equilíbrio nas relações, a diplomacia. Purnima, esse Purnima acontece com a Lua, então lembra, saindo da pressão do Gandanta, que passou lá por Ketu. Então é uma lua cheia que ilumina muito daquilo que foi agitado na gente durante o começo dessa semana. Então não vai ser uma lua tão... vai ser uma lua de descompressão, com certeza, porque esses trânsitos vão estar passando, mas ainda assim é uma trânsito um pouco mais sensível. A nakshatra da lua, dessa de Purnima, na lua cheia, vai ser em Swati. Chandra vai estar a 17 graus de Tula Rashi, de Libra. Então, essa nakshatra, né, Swati, é regida por Rahu. E é ligado, então, à autonomia, ao vento, ao movimento de independência, tanto Rahu quanto a própria nakshatra. Então é sobre deixar as coisas fluírem para sua direção natural, mesmo porque não vai ter muito o que fazer. Não é um trânsito para a gente tentar mudar as coisas ou para a gente se apegar numa coisa. Pelo contrário, se você fizer isso, você vai estar indo contra o senso energético do momento, né? E vai ter muita dificuldade nisso. Depois a gente tem um aspecto tenso, então é um drishti de Shani a Shukra, traduzido como Saturno e Vênus. Esse aspecto vai ser a 15 graus do signo de Touro, na nakshatra de Rohini. Saturno, né, Shani, Saturno, lançando o aspecto sobre Vênus, que é Shukra, Vênus, né, em seu próprio signo, que é o signo de Touro.
né? Vênus rege Touro. Em Rohini, que é uma nakshatra que fala sobre beleza, sobre abundância, fertilidade, regida por Chandra, que é a Lua. Então, a gente tem aqui várias configurações positivas sob o olhar de Shani, de Saturno. Shani tenta contrair tudo aquilo que Vênus representa, né? Tudo aquilo que Vênus e a própria nakshatra representa, né? Rohini. Fala sobre... Ele tenta contrair aquilo que quer expandir. Então, relacionamentos, finanças vão pedir ou vão precisar, né, de uma revisão um pouco mais séria. E isso é um pedido de comprometimento e de responsabilidade com alguma coisa. Rohini é uma nakshatra muito benéfica. Mesmo com o aspecto de Shani, né, de Saturno, ela tem uma substância muito real, muito material. Então, não é bem o tom da destruição aqui que a gente tem nesse aspecto, nesse drishti, mas sim uma oportunidade de estruturação. É um trânsito intenso, não vou negar, é um trânsito intenso, mas ainda assim a gente consegue tirar algo muito bom disso. Então, nós passamos aqui por todos, vamos ver todos. Yutis, as conjunções, drishtis, que são os aspectos, ingressos de Mercúrio. Sankranti não tem, né? A gente não tem o Sol ingressando e nem o signo. Nessa semana, o Gandanta de Buda, Ekadashi e Purnima. Falamos de todos. Então, que bom. De Ekadashi a Purnima, né? Essa semana pede pra gente soltar antes de avançar. É como dizem, a gente dá um passo para trás para poder ir para frente. O Gandanta de Buda, o Gandanta de Mercúrio, avisa pra gente no meio dessa semana, né, que não é hora de forçar as decisões, tá? Deixa a luz de Purnima, deixa a luz da lua cheia refletir, mesmo com o aspecto de Shani, de Saturno a Vênus, ainda vai dar oportunidades pra gente poder construir alguma coisa com base em muita reflexão, com base em muito planejamento. Então, comentem, compartilhem, se inscrevam. Semana seguinte, agora, do dia 3 a 9 de maio, já vai começar com uma agitação de um aspecto também intenso, um aspecto intenso de Mangala a Guru, que é de Marte a Júpiter. Então, no próximo sábado, eu volto aqui para falar. E que a luz das estrelas encontre em você uma mente aberta a experiências novas. Então, até logo, eu te vejo em breve.